Você sabia que neste exato momento existe uma mensagem divina esperando para transformar completamente a sua vida? Se você nasceu sob o signo de Escorpião, prepare-se, porque o que vou revelar aqui vai mexer com cada fibra do seu ser. Existe algo muito maior acontecendo nos bastidores da sua existência, e chegou a hora de você descobrir. O universo tem guardado 8 mensagens poderosas, vindas diretamente da fonte divina, e cada uma delas foi preparada especialmente pensando em você, Escorpiano. Não é coincidência você estar aqui agora. Nada na sua vida acontece por acaso, e você sabe disso melhor do que ninguém. Essas 8 mensagens que vou compartilhar com você hoje não são apenas palavras bonitas ou conselhos vazios. São verdades profundas que vão iluminar o caminho que você está trilhando neste momento. Sabe aquela sensação que você tem tido ultimamente, de que algo precisa mudar, de que existe um chamado maior batendo na porta da sua alma? Então, essa sensação não está enganada. Deus tem falado com você de diversas formas, através de sonhos, intuições, sincronicidades, e agora chegou o momento de traduzir essas mensagens em palavras claras que vão ressoar no fundo do seu coração. Escorpião, você é conhecido pela sua intensidade, pela sua capacidade de enxergar além das aparências, de mergulhar nas profundezas onde outros têm medo de ir. Essa característica não é um defeito, como alguns já tentaram fazer você acreditar. É justamente o seu maior presente. E as mensagens que vou revelar vão confirmar isso de uma forma que vai arrepiar a sua pele. Mas preciso te avisar uma coisa importante. Se você ignorar essas mensagens, se deixar passar essa oportunidade de ouro de se conectar com o propósito divino que existe dentro de você, pode ser que demore muito tempo até que essa clareza apareça novamente na sua vida. O momento é agora. A hora é esta. E você está prestes a descobrir verdades que vão mudar para sempre a forma como você enxerga o seu caminho, os seus desafios e, principalmente, o seu poder de transformação. Primeira mensagem: sua intensidade é sua bênção divina. Escorpião, a primeira mensagem que Deus quer que você ouça hoje é sobre a sua intensidade emocional. Sim, aquela mesma intensidade que muitas vezes fizeram você se sentir deslocado, diferente ou até mesmo inadequado em certos ambientes. Quantas vezes você já ouviu que é intenso demais, profundo demais, que sente demais? Quantas vezes tentaram te fazer acreditar que você deveria ser mais leve, mais superficial, menos conectado com as emoções? Pois bem, chegou a hora de você entender a verdade divina por trás dessa sua característica. Deus não cria nada por acaso. Cada traço da sua personalidade foi cuidadosamente desenhado para cumprir um propósito específico nesta terra. Sua intensidade não é um peso que você precisa carregar com vergonha, mas sim uma ferramenta poderosa que foi colocada nas suas mãos para que você possa realizar coisas extraordinárias. Enquanto outras pessoas vivem na superfície das experiências, você foi designado para mergulhar nas profundezas. Enquanto outros fogem das emoções complexas, você foi equipado com a coragem de encará-las de frente. Isso faz de você um curador natural, alguém que consegue tocar nas feridas mais profundas, tanto as suas quanto as dos outros, e trazer transformação verdadeira. Pense comigo por um instante. As pessoas mais impactantes da história, aquelas que realmente deixaram uma marca no mundo, não foram as que viveram de forma morna ou indiferente. Foram justamente aquelas que sentiram profundamente, que se conectaram intensamente com seus propósitos, que não tiveram medo de mergulhar no desconhecido. Você carrega essa mesma essência dentro de si. Deus está te dizendo hoje que pare de tentar se moldar aos padrões de leveza superficial que o mundo às vezes exige. Sua profundidade é necessária. Em um mundo onde tantas pessoas vivem anestesiadas, desconectadas de si mesmas e dos outros, você traz a medicina da autenticidade emocional. Sua capacidade de sentir intensamente não é uma fraqueza, é literalmente o seu superpoder divino. Quando você permite que essa intensidade flua através de você sem julgamento, sem tentar suprimi-la ou escondê-la, coisas mágicas começam a acontecer. Você atrai para sua vida pessoas e situações que ressoam com essa frequência de verdade e profundidade. Você se torna um farol para aqueles que também estão cansados das máscaras sociais e procuram conexões reais. Deus quer que você saiba que está na hora de abraçar completamente essa parte de quem você é. Chega de pedir desculpas por ser intenso. Chega de se diminuir para caber em espaços que não foram feitos para você. Sua intensidade é sagrada. É através dela que você consegue fazer a alquimia emocional que tanto caracteriza os escorpianos. Transformar dor em sabedoria, medo em coragem, escuridão em luz. Esse é o seu dom, e o universo precisa que você utilize plenamente agora. Segunda mensagem: o poder da transformação está nas suas mãos. A segunda mensagem divina para você, escorpiano, tem a ver com algo que está gravado no DNA do seu signo. A Transformacale.
Mas não estou falando de mudanças superficiais, não. Estou falando daquele tipo de transformação profunda, daquela metamorfose completa que mexe com as estruturas mais fundamentais da existência. Deus quer que você saiba hoje que chegou o momento de você exercer conscientemente esse poder que sempre esteve adormecido dentro de você. Sabe aquela fase difícil que você passou recentemente, ou talvez esteja passando agora? Aqueles desafios que pareciam impossíveis de superar, aquelas noites em que você se perguntou se realmente conseguiria seguir em frente? Pois então, tudo isso fazia parte de um plano divino muito maior do que você conseguia enxergar naquele momento. Assim como a fênix precisa se transformar em cinzas antes de renascer ainda mais forte e brilhante, você também precisa passar por esses ciclos de morte e renascimento. Não morte física, claro, mas morte simbólica. Morte de versões antigas de si mesmo que já não servem mais. Morte de crenças limitantes que te mantinham preso. Morte de relacionamentos tóxicos que sugavam a sua energia. Morte de padrões de comportamento que te impediam de alcançar o seu verdadeiro potencial. E aqui está a mensagem mais importante. Você não é vítima desses processos de transformação. Você é o alquimista, o mago, aquele que tem o poder de dirigir conscientemente essas mudanças. Deus colocou nas suas mãos a capacidade de pegar qualquer situação, por mais sombria que pareça, e extrair dela ouro puro. Isso não é poesia, é uma verdade literal sobre o seu poder espiritual. Cada vez que você escolhe se levantar depois de uma queda, cada vez que decide aprender com a dor ao invés de se deixar destruir por ela, você está exercitando esse músculo divino da transformação. E quanto mais você pratica, mais forte esse poder fica. Chegou o momento de você parar de ter medo das suas próprias capacidades transformadoras. Muitas vezes, você mesmo sabota o seu processo porque no fundo tem receio do que vai encontrar do outro lado da mudança. Tem medo de perder a identidade, de não reconhecer a pessoa que vai se tornar. Mas Deus está te assegurando hoje que você não precisa ter esse medo. Cada transformação pela qual você passa não te afasta da sua essência verdadeira, mas sim te aproxima cada vez mais dela. É como se você estivesse tirando camadas e mais camadas de condicionamentos, feridas, máscaras, até finalmente revelar o diamante puro que sempre esteve ali embaixo, esperando para brilhar. E sabe qual é a parte mais bonita de tudo isso? Quando você domina a arte da sua própria transformação, você automaticamente ganha o poder de ajudar outras pessoas a se transformarem também. Sua jornada de superação se torna um mapa, um guia, uma luz para aqueles que ainda estão perdidos na escuridão das suas próprias batalhas. Então aceite essa mensagem divina hoje. Pare de resistir às mudanças. Pare de se apegar ao que já morreu só porque é familiar. Confie no processo. Confie no seu poder. E principalmente, confie que do outro lado dessa transformação existe uma versão de você tão incrível, tão poderosa, tão alinhada com seu propósito divino, que você nem consegue imaginar completamente ainda. Terceira mensagem: seus segredos são tesouros sagrados. Escorpião, chegou o momento de falarmos sobre algo muito especial que define a sua essência. Sua natureza reservada, misteriosa, aquela tendência que você tem de guardar seus pensamentos mais profundos, seus sentimentos mais verdadeiros, apenas para você mesmo ou para pouquíssimas pessoas escolhidas. O mundo muitas vezes tenta te convencer de que você deveria se abrir mais, ser mais transparente, compartilhar tudo com todos. Mas Deus tem uma mensagem diferente para você hoje. Sua capacidade de manter segredos, de criar um espaço sagrado interno onde nem todos podem entrar, não é frieza nem distanciamento. É sabedoria ancestral. É proteção divina. É discernimento espiritual operando através de você. Percebe que seu corpo, sua alma, já sabiam da verdade que sua mente ainda estava tentando negar. Deus está te pedindo hoje que você pare de duvidar dessa sabedoria interna. Pare de precisar de provas externas para validar o que você já sabe internamente. Sua intuição não precisa ser explicada para ser verdadeira. Ela não precisa fazer sentido lógico para ser confiável. Na verdade, as verdades mais profundas muitas vezes desafiam a lógica, e é justamente por isso que você foi equipado com essa capacidade de perceber além do óbvio. Quando você aprende a confiar plenamente na sua intuição, sua vida muda de forma dramática. Você para de se meter em situações prejudiciais porque seu radar interno te avisa antes. Você para de perder tempo com pessoas erradas porque você sente a incompatibilidade desde o início. Você toma decisões mais alinhadas com seu propósito porque você consegue sentir quando está no caminho certo e quando está se desviando dele. Mas confiar na intuição também requer coragem. Porque às vezes ela vai te pedir para fazer escolhas que não fazem sentido para os outros, que parecem ilógicas ou arriscadas aos olhos externos.
Vai te pedir para sair de relacionamentos que parecem perfeitos no papel, mas que você sabe que não são saudáveis. Vai te pedir para recusar oportunidades que todos diriam que você deveria aceitar. Vai te pedir para seguir caminhos que ninguém ao seu redor consegue entender. E nesses momentos, você precisa ter a força de honrar sua verdade interna mesmo quando o mundo inteiro está dizendo o contrário. Porque sua intuição conhece o plano divino para sua vida de uma forma que nenhuma outra pessoa pode conhecer. Então a mensagem de Deus para você hoje é clara. Confie mais na sua intuição. Dê a ela o respeito e a atenção que merece. Quando sentir aquele aperto no peito, aquele aviso interno, não ignore. Quando tiver uma certeza inexplicável sobre algo, não questione só porque não consegue provar. Sua intuição é seu superpoder. É sua linha direta com o divino. E quanto mais você a honra, mais forte e precisa ela se torna. Sexta mensagem. Sua capacidade de cura vem da sua própria dor. Agora vamos tocar em algo muito profundo e talvez doloroso, mas absolutamente necessário. Deus quer que você entenda que toda a dor pela qual você passou, todas aquelas feridas que marcaram a sua alma, todas aquelas experiências difíceis que quase te quebraram, não foram em vão. Cada lágrima que você derramou, cada noite em que você pensou que não conseguiria ver o amanhecer, cada momento em que você se sentiu completamente perdido sozinho, tudo isso estava te preparando para algo maior. Estava te transformando em um curador, em um farol de luz para outras pessoas que estão passando pela escuridão. Sabe por que você consegue entender a dor alheia de uma forma tão profunda? Porque você já esteve lá. Você já conheceu intimamente o fundo do poço. Você já enfrentou seus próprios demônios e sobreviveu. E essa jornada através da sombra te deu algo que nenhuma quantidade de estudo teórico ou conhecimento intelectual poderia dar. Te deu empatia verdadeira. Te deu sabedoria conquistada na prática. Te deu a autoridade espiritual de alguém que conhece o caminho porque já o percorreu. Quando você conversa com alguém que está sofrendo, você não oferece conselhos vazios ou frases feitas. Você oferece compreensão genuína. Você olha nos olhos daquela pessoa e ela sente que você realmente entende, que você não está julgando, que você conhece a geografia da dor porque já a mapeou pessoalmente. E isso, escorpiano, é um dos dons mais preciosos que alguém pode ter. Vivemos em um mundo cheio de pessoas feridas, carregando traumas não resolvidos, lutando em silêncio com batalhas que ninguém vê. E a maioria dessas pessoas não precisa de alguém que tenha todas as respostas. Elas precisam de alguém que as veja, que as acolha, que as faça sentir menos sozinhas na sua dor. E você tem a capacidade natural de ser essa pessoa para os outros. Mas aqui está a parte que Deus precisa que você entenda completamente. Para que sua dor se transforme em medicina para outros, você precisa primeiro fazer o trabalho de curar suas próprias feridas. Não significa que você precisa estar completamente curado, perfeitamente resolvido, sem nenhuma cicatriz. Significa que você precisa estar ativamente engajado no seu próprio processo de cura. Precisa estar transformando aquela dor bruta em sabedoria, aquele sofrimento em compaixão, aquelas feridas em fontes de força. Porque se você tentar curar outros enquanto ainda está sangrando intensamente das suas próprias feridas não resolvidas, você vai acabar projetando suas questões nas outras pessoas. Vai confundir ajudar com salvar. Vai se perder tentando consertar os outros como uma forma de evitar consertar a si mesmo. E isso não é cura verdadeira. Isso é fuga disfarçada de altruísmo. Então Deus está te convidando hoje a ser corajoso o suficiente para olhar diretamente para suas próprias feridas. Para parar de fingir que está tudo bem quando não está. Para buscar a ajuda que você precisa, seja através de terapia, de práticas espirituais, de conversas honestas com pessoas de confiança, ou de qualquer outro recurso que ressoe com você. Permita-se ser vulnerável o suficiente para admitir que você também precisa de cura. Porque quando você faz esse trabalho interno com sinceridade, algo mágico acontece. Suas feridas começam a cicatrizar de verdade. E essas cicatrizes se tornam seus distintivos de honra, suas credenciais espirituais. Elas provam que você enfrentou a batalha e venceu. E aí sim, quando você oferece ajuda para alguém, você não está falando de um lugar de superioridade ou de teoria. Você está falando de um lugar de igualdade, de humanidade compartilhada, de verdadeira compreensão. Sua jornada através da dor te qualifica para ser um guia para outros que estão trilhando caminhos semelhantes. Então não tenha vergonha das suas feridas. Não esconda suas batalhas como se fossem algo sujo ou indigno. Cada desafio que você superou é uma ferramenta que você agora possui para ajudar outros a superarem os deles. Sua dor transformada é sua maior contribuição para o mundo. Sétima mensagem: perdoar não significa esquecer ou aceitar o inaceitável.
Escorpião, esta mensagem vai direto ao ponto de uma das suas maiores lutas internas: o perdão. Você já ouviu 1000 vezes que precisa perdoar para seguir em frente, que guardar mágoa só te faz mal, que você precisa deixar o passado para trás e focar no futuro. E tudo isso é verdade, até certo ponto. Mas Deus quer esclarecer algo muito importante sobre perdão que muita gente entende errado, e que provavelmente tem te confundido e até te feito sentir culpado injustamente. Perdoar não significa fingir que o que aconteceu não foi grave. Não significa abrir a porta novamente para quem te machucou profundamente. Não significa esquecer as lições dolorosas que você aprendeu através da traição ou da decepção. E definitivamente não significa aceitar comportamentos inaceitáveis ou permitir que as pessoas continuem te ferindo. O verdadeiro perdão é muito mais profundo e complexo do que essas definições simplistas que andam por aí. Perdoar é, antes de tudo, um ato de libertação própria. É você decidindo que não vai mais permitir que a pessoa que te machucou continue controlando suas emoções, seus pensamentos, sua paz interior. É você escolhendo soltar o veneno da amargura, não porque a outra pessoa merece seu perdão, mas porque você merece paz. Você merece viver livre do peso que a raiva constante coloca nos seus ombros. Mas escuta isso com muita atenção. Você pode perdoar alguém e ainda assim manter limites firmes. Pode perdoar e decidir que aquela pessoa não terá mais espaço na sua vida. Pode perdoar e ainda assim se lembrar perfeitamente do que aconteceu, usando essa lembrança como proteção para não cair na mesma armadilha novamente. Perdoar não é um passe livre para que as pessoas voltem a te machucar. É você reconhecendo que foi ferido, honrando essa dor, e então fazendo a escolha consciente de não carregar aquele fardo para sempre. É você transformando aquela experiência em sabedoria ao invés de em toxina. Agora, Deus também quer te lembrar que você, escorpiano, tem uma tendência natural de nunca esquecer. Sua memória emocional é praticamente fotográfica. Você pode perdoar, mas você sempre vai lembrar. E isso não é um problema. Isso não significa que você não perdoou de verdade. Significa apenas que você é esperto o suficiente para não se deixar enganar 2 vezes pela mesma pessoa. Significa que você valoriza as lições que a vida te ensinou, mesmo quando essas lições vieram embrulhadas em dor. O problema começa quando você fica ruminando constantemente sobre o que aconteceu. Quando você revive a cena da traição repetidamente na sua mente. Quando você fantasia sobre vingança ou fica esperando que a vida cobre da pessoa que te machucou. Isso não é você protegendo a si mesmo, é você se aprisionando. É você permitindo que aquela pessoa continue morando de graça na sua cabeça, consumindo sua energia, impedindo você de estar plenamente presente nas coisas boas que estão acontecendo agora. E aqui vai uma verdade libertadora que Deus quer que você absorva completamente. A melhor vingança não é fazer mal para quem te fez mal. A melhor vingança é você seguir em frente e construir uma vida tão incrível, tão plena, tão abundante, que a pessoa que te rejeitou ou traiu vai se arrepender profundamente de ter perdido você. A melhor vingança é você se tornar a melhor versão de si mesmo, não apesar da dor que passou, mas por causa dela. Transformar aquela experiência em combustível para o seu crescimento ao invés de em desculpa para a sua estagnação. Então, se você está carregando raiva antiga, ressentimentos profundos, mágoas que não cicatrizam, Deus está te convidando hoje a considerar o perdão verdadeiro. Não o perdão fingido que as pessoas esperam de você. Não o perdão superficial que ignora a gravidade do que aconteceu. Mas o perdão profundo, aquele que reconhece a ferida, honra a dor e então escolhe a liberdade. Perdoe para você mesmo, para a sua paz, para o seu futuro. E depois disso, viva tão bem que o passado perca completamente o poder sobre você. 8ª mensagem: seu destino é maior que seus medos. Chegamos à última mensagem, escorpiano, e ela é a mais poderosa de todas. Deus quer que você saiba, sem sombra de dúvida, que o destino que foi preparado para você é infinitamente maior do que qualquer medo que você carrega. É maior que a sua insegurança. É maior que os seus traumas. É maior que as suas cicatrizes. É maior que todas as vozes internas que tentam te convencer de que você não é capaz, de que você não merece, de que você deveria se contentar com menos. Você foi colocado nesta terra com uma missão específica. Existe um papel que só você pode desempenhar. Existem vidas que só você pode tocar. Existem transformações que só você pode catalisar. E tudo que você viveu até agora, as coisas boas e as ruins, os triunfos e as derrotas, as alegrias e as dores, tudo foi parte do processo de te preparar para esse destino maior. Mas aqui está o problema. Esse destino não vai simplesmente cair no seu colo enquanto você espera passivamente. Você precisa dar passos em direção a ele.
Precisa ter a coragem de sair da zona de conforto. Precisa estar disposto a arriscar, a tentar, a falhar, a tentar de novo. E isso assusta, não é? Porque arriscar significa que você pode se decepcionar. Significa que você pode descobrir que não é tão capaz quanto pensava. Significa que você pode ter que enfrentar a possibilidade do fracasso. Mas Deus está te dizendo hoje que ficar paralisado pelo medo é um fracasso muito maior do que tentar e não conseguir. Porque quando você tenta e falha, você pelo menos aprendeu algo. Ganhou experiência. Cresceu. Mas quando você nem sequer tenta por causa do medo, você fica exatamente no mesmo lugar, se perguntando para sempre o que poderia ter sido se você tivesse sido corajoso o suficiente. Seus medos são reais, mas eles não são a verdade absoluta. São apenas pensamentos, emoções, projeções do seu ego tentando te manter seguro. E segurança nem sempre é a mesma coisa que felicidade ou realização. Às vezes, para alcançar a vida que você realmente quer viver, para se tornar a pessoa que você foi destinado a ser, você precisa estar disposto a se sentir desconfortável por um tempo. Precisa estar disposto a enfrentar os medos ao invés de fugir deles. E aqui está algo poderoso que acontece quando você faz isso. Cada vez que você age apesar do medo, você enfraquece o poder que ele tem sobre você. Cada vez que você dá um passo corajoso em direção ao seu destino, mesmo com as mãos tremendo e o coração acelerado, você fortalece o seu músculo da coragem. E aos poucos, o que antes parecia impossível começa a parecer apenas difícil. O que antes parecia difícil começa a parecer desafiador, mas factível. E o que antes parecia desafiador eventualmente se torna natural. Deus quer que você entenda que você é muito mais forte do que imagina. Você já sobreviveu a 100% das coisas que achava que não ia sobreviver. Você já superou desafios que pareciam intransponíveis. Você já se levantou de quedas que pareciam definitivas. Isso prova que você tem resiliência, determinação, força interna em abundância. E se você conseguiu superar tudo o que já superou até aqui, por que você não conseguiria dar os próximos passos necessários? Existe uma versão futura de você que já conquistou tudo o que você está sonhando agora. Essa versão existe em potencial, esperando que você tome as decisões necessárias para manifestá-la. E o único obstáculo entre você agora e aquela versão vitoriosa do seu futuro são as escolhas que você faz todos os dias. Então pare de adiar seus sonhos. Pare de esperar pelas condições perfeitas que nunca vão chegar. Pare de se convencer de que você ainda não está pronto, que precisa de mais tempo, mais preparação, mais garantias. A vida não oferece garantias. O único momento que você realmente tem é este. Este momento exato, agora. E você pode escolher usar este momento para dar mais um passo em direção ao seu destino, ou pode usar para continuar alimentando seus medos. A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. Mas Deus está torcendo por você. O universo está conspirando a seu favor. E tudo o que você precisa fazer é reunir a coragem de começar. De dar o primeiro passo. E depois o segundo. E depois o terceiro. E antes que você perceba, você vai olhar para trás e mal vai reconhecer a pessoa que você era. Tão longe você terá caminhado, tão grande você terá se tornado. Seu destino está chamando, Escorpiano. Está na hora de responder. Então essas são as 8 mensagens divinas que Deus preparou especialmente para você, Escorpiano. Mensagens sobre aceitar e valorizar sua intensidade natural. Sobre abraçar seu poder transformador. Sobre proteger seus segredos sagrados com sabedoria. Sobre oferecer sua lealdade apenas para quem a merece. Sobre confiar na sua intuição como comunicação divina. Sobre transformar sua dor em medicina para curar outros. Sobre entender o verdadeiro significado do perdão. E sobre ter coragem de perseguir o destino maior que está esperando por você. Cada uma dessas mensagens é uma chave que pode abrir portas importantes na sua vida. Não deixe essas palavras entrarem por um ouvido e saírem pelo outro. Permita que elas penetrem profundamente no seu coração. Reflita sobre elas. Veja como elas se aplicam à sua situação específica. E, principalmente, haja de acordo com elas. Conhecimento sem ação não transforma nada. Você pode saber tudo isso intelectualmente, mas se você não incorporar essas verdades na forma como você vive, elas não farão diferença alguma. Então, meu convite para você hoje é este. Escolha pelo menos uma dessas 8 mensagens que mais ressoou com você e comprometa-se a vivê-la plenamente a partir de agora. Se foi a mensagem sobre intuição, comprometa-se a confiar mais nesses pressentimentos que você tem. Se foi a sobre perdão, faça o trabalho interno necessário para soltar aquele peso antigo.
Se foi sobre destino, dê hoje mesmo um passo concreto em direção aos seus sonhos, por menor que seja esse passo. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva agora e ative as notificações. Este canal existe para te apoiar na sua jornada espiritual, para te lembrar do seu poder, para te trazer mensagens que vão iluminar o seu caminho. E se você sentiu que este conteúdo realmente tocou sua alma, considere se tornar membro do canal. Seu apoio permite que eu continue criando esses vídeos que têm transformado a vida de tantas pessoas. Agora me responde aqui nos comentários. Qual dessas 8 mensagens mais tocou você? Qual delas você mais precisa ouvir neste momento da sua vida? Estou curiosa para saber. E lembre-se sempre, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você a cada passo do caminho. O universo está apoiando você. E você tem dentro de si tudo o que precisa para criar a vida extraordinária que você merece viver. Acredite no seu poder. Confie no processo. E nunca, nunca desista dos seus sonhos. Até o próximo vídeo, e que essas mensagens divinas continuem reverberando no seu coração, guiando cada decisão que você tomar daqui para frente.